ainda assim ele pode te falar, tá, mas eu não quero, não tô mais afim, não vou mais fazer, você pode fazer o que você quiser, não quero mais, mas eu também não vou pedir minhas contas, eu quero que a empresa me mande embora. Gente, qual é o líder que nunca vive um cenário como esse? E aí, normalmente, a gente trava. Não, o que você tem que fazer? Assim, ó, sejam rígidos com os processos e sempre muito gentis com as pessoas. O que isso significa? Você vai fazer todo esse contexto, independentemente da postura, né, comportamento, resultado, etc. Porque nós temos que ter uma gestão imparcial. Lideramos gente, cada um tem os seus pormenores e a gente precisa respeitar, né, a individualidade de cada liderado nosso. Mas, quando ele verbaliza que ele não quer mais, ele está te dando tudo o que você precisa para ser rígido com os processos a partir dali e manter a gentileza como ser humano. Você não vai perder o seu precioso tempo, porque você tem outros 90% de pessoas que querem, mas muitas vezes não sabem como. Então, você vai ter um Fala, líder, tudo nice com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Descomplicando a Gestão. Aqui, eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você, que é líder, a engajar equipes em 4 semanas, para bater meta todo mês, mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. Talvez você me conheça, talvez não, eu sou a Nice, e o tema do nosso episódio de hoje é como ser gentil com uma pessoa que já declarou que não está mais afim. E para te dar alguns insights, eu vou compartilhar no conteúdo de hoje alguns trechos de uma mentoria em grupo que eu conduzi com vários líderes, desde supervisores até gerentes executivos, novos e antigos na gestão de equipe. Então, à medida que eles iam trazendo as dúvidas, eu ia dando a direção de como eles podem conduzir várias situações, inclusive essa que eu trago como tema do nosso episódio de hoje. Eu espero que as sacadas possam te ajudar. Ele considerou a média deste trimestre. Na metodologia que eu expliquei, o que eu recomendo lá? Que você coloque um sinalizador, sei lá, destaque em amarelo, o melhor mês desse valor, que seria o mês de março. Então, o melhor mês dele foi 98,75 ali. Quando a gente pega a média, perceba que o mês de fevereiro puxou essa média do resultado dele. E se a gente está falando de formar equipes de alta performance, ter de fato um engajamento ali das pessoas, sempre com foco nos melhores resultados, por que o método recomenda que você destaque no trimestre o melhor mês? Porque este passa a ser um recorde para ele. Lembra? Então, ele vai quebrar o próprio recorde dentro do mês e esse passa a ser o parâmetro para vocês iniciarem os feedbacks daquele mês vigente. Então, quando eu era supervisora e até como coordenadora eu chamava os meus liderados para um feedback, eu falava assim, ó, vamos aqui ver juntos a história que você está contando? Porque é responsabilidade dele essa entrega. Eu não posso trazer para o meu ombro isso, né? Então, assim, é dele, ó. A sua história tá me dizendo que ao longo de um trimestre você entregou um resultado incrível de 98,75 no mês passado. Então, a gente não pode entregar menos do que isso esse mês. Mas, como é que a gente vai construir um resultado igual ou melhor neste mês? Me diz você quanto você se compromete do período de X a Y para a gente voltar aqui nesse feedback na próxima semana e você estar com o início de mês contando uma história ainda mais linda do que o mês de março. Por exemplo, tá? Então lembrem-se sempre que o método sugere que vocês estabeleçam o ponto de partida do mês vigente a partir da melhor história contada por ele no histórico dos últimos 3 meses. Não usem média, porque vai enviesar o máximo potencial de entrega que eles podem ter. E aí, se a gente pegar aqui vamos pegar um cara aqui, 2 ali, meu Deus do céu, né? Ele já vem contando uma história mais do que maravilhinda ali. Então, eu vou usar isso a meu favor no feedback. Eu falo assim, ó, você tem 2 melhores meses onde você bateu nota máxima e isso aconteceu por conta disso, que você realmente faz muito bem. Então, ressaltem isso nos feedbacks. E no caso do 11, é ressaltar o que ele errou ali no mês de fevereiro que destoou tanto. Ele precisa sair dos feedbacks com este alinhamento. Então, voltando para o 2, ali não tem desafios, né? É você falar assim, cara, vamos retomar aqui
a média destoou, eu vou esquecer esses 98, porque você já me mostrou pela tua história que você tem potencial de entregar o máximo. Então, bora lá continuar com esse máximo. Você se compromete de iniciar o mês assim e tal, e deixa ele falar. Porque daí vocês vão tirar o compromisso dele, não é você como líder dizendo o que ele tem que fazer, porque senão ele vai falar: ah, você que falou que era pra eu fazer, eu vi que tava difícil, não sei o que lá. Então, tirem deles, isso é muito importante, tá? Só corrigindo essa questão, então, da média, tá bom? Não usa média para não enviesar o máximo potencial que a tua equipe tem de entrega. Não tem potencial ainda, porque, Nice, o melhor mês, vamos supor que você tivesse um caso aqui que no melhor mês o cara entregou, sei lá, 50% de nota, né? 50% de resultado. Vai desafiar esse cara, você vai firmar compromissos para que ele realmente evolua, que este passe a ser o mês de recorde dele, comparado ao histórico. Então, ó, no seu histórico, tua história não tá muito bonita aqui, vamos mudar essa realidade a partir deste mês. Então, você vai meio que estimulando esse crescimento gradativo e sustentável. Não adianta o cara entregar no melhor mês histórico 50% e eu chegar falando, meu, a nota de qualidade é 85, cara, tá muito ruim, tá muito abaixo. Precisa chegar nos 85. Tá, mas eu tô pedindo que o cara saia do térreo pro quinto andar sem elevador em um salto só. É utopia, né, da nossa parte, não vai rolar. E se rolar, não vai ser sustentável. Então, são esses cuidados que são detalhes que fazem toda a diferença pro onde vocês podem apostar, tá? Então, só esse alinhamento. Eu quis aqui te interromper, mas por favor, continue. Will, mas eu tenho mais uma provocação. Ó, e aqui para todos nós refletirmos, tá bom? Ó, destaca, por favor, todos os melhores meses ali. E aí, pensando em vocês como líderes, todos vocês vão fazer esse exercício aí com a equipe de vocês, né? Destaque, por favor, isso, em cada linha, o melhor mês. Aí, pensa no seguinte, por que eu tô fazendo essa provocação, tá? Você tem um agrupamento ali, que é o passo 3 do método que eu expliquei, que é o agrupamento. Se você fosse reagrupar, colocando uma ordem, né, do maior para o menor resultado, seguindo os melhores meses, o teu agrupamento mudaria totalmente de ordem. Você teria, inclusive, valores que estariam ali no grupo 4, indo para o grupo 1, porque no melhor mês ele já mostrou que ele tem potencial para entregar. Então, qual é a grande sacada dessa metodologia? É exatamente a gente desconstruir aquilo que nós sabemos que é o normal, que é eu agrupar pela média, divido da maior para menor, corto em 4 partes iguais e faço a gestão em cima disso. Só que você tem um carinha lá, ou pode ser uma mocinha lá no grupo 4, que ela tem o mesmo potencial. Então, quando ela se enxergar, vamos supor que você está fazendo uma reunião num primeiro momento em grupo, dizendo assim, gente, reuni vocês aqui porque vocês representam o meu primeiro grupo aqui da operação, eu vou chamá-los individualmente para mostrar os resultados. O cara que estava lá no mundo normal, porque aqui é um mundo paralelo, a gente olha além, a gente enxerga além de um número naquela pessoa que tem potencial. Na hora que esse cara que estava lá, teoricamente no grupo 4, se vê junto com os caras que são top historicamente, ele vai falar, gente, será que eu tô certo aqui? Ele vai até te chamar no chat e vai falar assim, eu tô no grupo certo? E aí você vai falar, sim, falamos no seu feedback individual. Putz, imagina o nível de atenção que esse cara já vai te dar ali no grupo, ele já vai prestar atenção porque ele vai falar, meu, peraí, que agora eu saí de um, sei lá, eu tava aqui fazendo o meu 3º colegial e agora ele me pôs no MBA. Deixa eu prestar atenção nessa aula aqui, porque senão eu não vou ficar de DP. Ele vai perceber o upgrade sem você precisar falar, olha, eu confio em você, vou te dar um desafio maior, blá, blá, blá. Isso é discurso vazio. A gente não engaja efetivamente as pessoas quando a gente usa aqueles discursos prontos, que eles não aguentam mais ouvir. Agora, quando eu pratico algo diferente, insiro ele nesse contexto, o cara vai falar assim, uou, nossa, meu, olha o potencial que o meu supervisor tá me dando, ele tá me enxergando com esse potencial, e ele vai se cobrar muito mais, no bom sentido de falar, cara, eu não posso decepcionar esse supervisor. Então, pensem fora, literalmente, não é estática, como normalmente é uma análise por quartil, e eu não estou dizendo que vocês não tenham que fazer e que ela não tenha a sua importância, tá? Mas eu quero que no momento que vocês estiverem avaliando os nossos valores, que vocês verdadeiramente olhem além,
E não enxerguem o cara por média ou falar assim, putz, essa pessoa aqui, ela é um grupo 4 porque ela não tá bem. Não olhem assim, olhem o cara pelo melhor mês. Façam um agrupamento e às vezes vocês terão 8 no grupo 1, 2 no grupo 2, 3 no grupo 3 e, cara, tá tudo bem para o nosso método de gestão, para aquilo que a gente quer construir, porque a gente vai mexer não só com o resultado, a gente vai mexer com a mente das pessoas e é aí que gera a transformação, porque para transformar precisa ser de dentro para fora, precisa começar pela mente, senão é superficial. E isso vai gerar valorização, ele vai se enxergar um potencial absurdo. E aí vocês começam a fazer aquilo que eu expliquei em um dos encontros. O desafio para o cara que já quer mais, a roupa tá apertada para ele. Ele já deve estar pensando ali num crescimento de carreira, em algo mais, diferenciado na vida dele. E aí o que você vai fazer? Apadrinha o cara. Fala, olha, a partir de hoje, vou te dar aqui um desafio, você vai cuidar de 2 que ingressaram no grupo 1, mas que você vai ensinar o teu DNA para esses caras. E aí você vai ter micros líderes dentro dos teus grupos que podem se tornar o teu futuro sucessor e você vai ter, dias mais tranquilos. Seu dia começa a ficar leve porque você vai ter uma pessoa de confiança madura o suficiente para você delegar pequenas atividades que você pode tirar da tua frente. E aí você foca naquilo que é mais tático, estratégico, que vai ali, virando um maestro, só direcionando esses micro líderes até que eles se tornem verdadeiramente um líder, né? Então, tá fazendo sentido, gente? Comentem, por favor, né? Precisa fazer sentido para vocês, tá? Então, mas por quê? O que a gente tem que explicar? Gatilho mental da razão. Só vai fazer sentido para ele se a gente explicar o porquê. Então, pegando a mesma linha do que você está construindo aí. Olha, você tem um potencial incrível, porque você já me mostrou isso pela sua história. Lá no mês XPTO, você já entregou tanto. Então, sempre coloque o porquê. Eles precisam ter um entendimento da razão, do porquê, efetivamente, você está inserindo ele num determinado contexto, tá? Total. Mas, ainda assim, olha eu com as minhas provocações, ele pode te falar... Ainda assim, ele pode te falar, tá, mas eu não quero, não tô mais afim, não vou mais fazer, você pode fazer o que você quiser, não quero mais, mas eu também não vou pedir minhas contas, eu quero que a empresa me mande embora. Gente, qual é o líder que nunca vive um cenário como esse? E aí, normalmente, a gente trava. Não, o que você tem que fazer? Assim, sejam rígidos com os processos e sempre muito gentis com as pessoas. Essa é uma máxima que eu carrego. Seja rígido com os processos e gentil com as pessoas. O que isso significa? Você vai fazer todo esse contexto, independentemente da postura, né, comportamento, resultado, etc. Porque nós temos que ter uma gestão imparcial. Lideramos gente, cada um tem os seus pormenores e a gente precisa respeitar, né, a individualidade de cada liderado nosso. Mas... quando ele verbaliza que ele não quer mais, ele está te dando tudo o que você precisa para ser rígido com os processos a partir dali e manter a gentileza como ser humano. Mas você vai deixar claro a regra do jogo. Você não vai perder o seu precioso tempo, porque você tem outros 90% de pessoas que querem, mas muitas vezes não sabem como. Então, você vai ter um papo reto. Ficou claro para você o entendimento de todo esse contexto e do potencial que você tem e que eu, como teu líder, estou disposto a te ajudar? Sim, ficou, mas eu não quero. Então tá bom. Nesse caso, eu vou precisar fazer um esforço muito maior para um outro grupo de pessoas que querem, mas não sabem como, e aí eu vou precisar ajudá-los. No seu caso, é importante deixar claro que se você faltar, a regra é essa. Se você atrasar, a regra é essa. Você já tem um histórico de X medidas disciplinares e isso vai te levar para uma justa causa, por exemplo. Você tá ciente disso? Tô ciente, tal, não sei o que, não sei o que. Acabou, o papo é reto. No feedback, você vai registrar. Pega uma tabelinha dessa, se vocês conseguirem inserir imagens, se não, insiram o resultado histórico nos feedbacks. De acordo com o histórico, o colaborador está ciente de que o melhor mês dele é tal, que eu dei a direção Y e mostrei que ele pode não errar acessando a ferramenta XPTO através do link tal. Ainda assim, o colaborador se nega a seguir os direcionamentos e deixou claro que não quer mais fazer. Deixa isso registrado no feedback.
Dito isso, a minha ação como líder será tal, 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 tal. Expliquei para ele a regra do jogo, ele tem um histórico de atrasos aqui, ele está ciente que isso pode gerar uma justa causa. Registra, porque isso vai virar um dossiê. Chegou na semana seguinte, o cara não seguiu, você vai... É feedback de 5 minutos. Você lembra na semana passada, te expliquei todo o contexto, você falou que não está afim, realmente você não está afim, tá aqui teu resultado, tem uma medida disciplinar para você assinar, e aí eu não sei qual é o processo que você segue, mas você vai reforçar, por favor, acessa, assina lá digitalmente que eu preciso enxergar aqui agora. Papo reto, sem medo de ser feliz, porque o cara declarou que ele não quer, e aí, ó, teu ombro tem que relaxar, porque você vai deitar tua cabeça em paz no travesseiro, ciente que você fez o teu melhor e ele não quis, ou ela não quis. Então, você não vai conseguir salvar todos. A nossa intenção genuína é que sim, mas não vai, e vocês precisam ter muita maturidade e serem muito profissionais de entender que muitas vezes eles vão aprender pelos erros deles. Não é a gente como líder que vai conseguir salvar, ele escolheu aprender da forma mais difícil, que foi errando, tomando cabeçada e tudo mais. Então você não tem que se penalizar ou falar, meu, puta merda, perdi mais um. Nossa, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo fazer isso. Aí eu trago pra eu. E o problema muitas vezes não tá em você como líder. O problema está nele que não quer ser ajudado. E aí, seja rígido com os processos, sempre muito gentil com as pessoas e segue o barco, focando todo esse esforço de transformação para quem quer ser ajudado. Quem não quer, vai chegar um momento de um trimestre que você vai chamar o teu coordenador ou a tua coordenadora e vai falar, dá uma olhada aqui nesse histórico, olha o que está acontecendo aqui, eu registrei isso, não tem RH que não vá aprovar um desligamento para um caso fundamentado historicamente. Então, gente, foquem o esforço de vocês para quem quer ser ajudado. Quem não quer, façam o trabalho o máximo possível, mas chega uma hora que acabou, tudo tem um limite. E deixa a pessoa aprender com os próprios erros, isso faz parte. Sim, muito bom. Assim, ó, primeiro eu quero super agradecer, né, assim, a tua generosidade em compartilhar com todos nós, assim, um pouco da sua equipe. Para o próximo, se você não se importar a gente fazer uma segunda, você trazendo como ficaria o agrupamento, traz essa mesma fotografia, mas coloca o agrupamento dentro do que o método recomenda, para a gente ver como ficaria esse cenário do Depara, e aí você traz essas ações tanto agrupadas quanto individuais, porque o agrupamento, que é o passo 3, você faz o agrupamento primeiro, por quê? Porque você precisa dar um panorama geral. Gente, por que vocês estão aqui? Porque historicamente eu fiz uma análise, vou chamar vocês individualmente, começa a fazer sentido para eles. Mas, sem dúvida, os feedbacks e os compromissos são gerados individualmente sim, tá? E é nesse momento que você vai gerar as ações que vai fazer sentido para ele, porque é isso que vai engajar. Então, não basta fazer sentido para nós como líderes, precisa fazer para eles acima de tudo. Então, para o próximo encontro, você traz, por favor, tá? Esse Depara. Fechado. Gratidão mais uma vez. E aí, gente, para fechar esses minutinhos finais, eu queria ouvir vocês rapidamente, alguns de vocês, né? Claro que não vai dar para ouvir todos. O que essa ferramenta ajuda vocês no dia a dia? Que diferença isso faz? Vocês acreditam que isso de fato contribui para um melhor resultado? Comentem um pouco na visão de vocês, é bem importante para eu ouvir. Eu acho que essa ferramenta é de extrema importância porque para o nosso ele tem que ter a ciência do resultado dele, seja do indicador de qualidade, de produtividade, TMA. Acho que se a gente não apresenta, ele fica sem parâmetro e não sabe onde chegar, né? Sim. Tem que ter esse ponto de partida. E a forma como você nos apresentou, para mim é novo, né? Nesse sentido de você, por exemplo, pegar o parâmetro do melhor resultado e exaltar para ele aquilo. Eu acho que eu não apresentava o feedback dessa forma e eu vejo muito positivo, uma coisa nova para mim. Eu não apresentava dessa forma que vou passar a apresentar. Realmente eu costumava pegar a média mesmo. Sim. E apresentar para o expert e ali, ó, vamos tentar subir essa média, mas não apresentava o ponto alto que ele é capaz de chegar, que ele já provou que é capaz de chegar. E que ele mostrou, né? Pois é, né? Pois é. E esse compromisso que a gente, através do coach, né, que a gente já faz, para que ele se responsabilize e ele que tome a decisão. Olha, eu sou capaz de chegar. Aquela coisa da meta smart que a gente chama, né? Aquela coisa alcançável. Ele que vai ali acordar com você, para depois você não disser, você tem que chegar aqui
e ele de repente diz, foi você que mandou, e eu não tenho essa capacidade. Então, foi de extrema importância. Com certeza, passarei a utilizar e com certeza acrescentou demais. Ai, que maravilhoso. Obrigada pela sua contribuição. Quem mais, gente, pode dar aqui uma palavra do que o PCO realmente está representando, se esses encontros estão de fato fazendo a diferença? Eu não quero tomar tempo, eu quero realmente agregar valor ao dia a dia de vocês. Eu faço ideia o quanto é difícil para vocês estarem 1 hora aqui, né? Mas tem que valer a pena. Boa tarde, pessoal. É só um comentário rápido mesmo. É uma visão diferente mesmo da gente analisar os dados que a gente tem. E o PCO, eu acho que o principal, a gente tem que ser orientado a dados. A gente tem muitas informações, a gente tem que saber como usá-las. O PCO, a gente juntando tudo isso, a gente consegue correlacionar os indicadores. Então a gente tira insights que a gente olhando, abrindo uma aba ou outra, a gente pode esquecer porque no nosso visual ali não está marcado na nossa mente. Sim. Então, pessoal, estando lado a lado, a gente consegue correlacionar, dar exemplos e fazer esses outros tipos de análise, como você disse, do ranqueamento, para a gente ter abordagens diferentes, para a gente conseguir resultados diferentes. Perfeito. Observação bem importante, porque às vezes eu abro a tela de TMA, por exemplo, e aí eu tô olhando ali, tô vendo que ele tá super bem na fita, então eu dou aquele feedback que ele sai lá super enaltecido. Só que, cara, ele tá malzão em outros KPIs, né? E aí eu não tenho aquela visão. Então, no PCO, quando você tem o todo ali, você consegue dar um feedback estruturado, brincando com os dados ali, mostrando, mas você tá vendo aqui, mas aqui você tá legal. Então, isso faz muita diferença mesmo. Muito bem observado. Pronto, aí, nice. Sim. Eu desliguei a minha câmera aqui porque eu tô muito gripada e toda hora eu tô espirrando. Tá feio. Dá pra perceber pela vozinha. A vozinha, né? Então, eu faço as palavras deles, as minhas, tá? A gente já tinha, na verdade, uma ferramenta muito parecida dentro do Power BI, mas essa ferramenta, ela tá muito otimizada. E é muito isso, de a gente ter todos os indicadores em um lugar só, em uma única ferramenta. E já é um hábito da nossa coordenação, é um hábito do nosso time, todos nós termos os resultados deles já em um arquivo Excel, né? Cada um tem o seu Excel para o seu controle de todos do trimestre, a gente sempre faz essa análise. E só que a gente tinha, por exemplo, o resultado de ABS a gente pegava de um relatório, resultado de qualidade pegava de outro relatório. Como é. PMA, outro relatório. Sim, e aí a gente tinha que ir catando as informações para formar o nosso dashboard pessoal, né? E aí, só de ter isso em um único relatório já otimiza super o nosso tempo, né? Até para a gente conseguir ter muito mais tempo fazendo gestão realmente com eles. Exatamente. E a gente costuma falar muito coach aqui, né? Sobre quando a gente vai para feedback. Quando a gente vai fazer o coach com eles, a gente já passa para eles tanto o ponto deles que eles têm de favorável, né, o ponto positivo, e o ponto a desenvolver, que é o ponto de atenção, né, qual pode ser a possível causa raiz, e tudo isso é construído dentro desse coach com ele, dentro dessa conversa, que precisa ser um diálogo onde muito mais ele consegue falar, ele consegue argumentar, né, a gente traz as nossas perguntas abertas, exatamente para isso. E eu achei muito interessante isso de pegar sempre o melhor mês dele, o melhor resultado dele para destacar. Eu achei, nossa, maravilhoso. Que da hora. Com certeza aderir. Ai, muito bom. Esse ponto que você trouxe também é bem relevante, porque quando a gente tem tudo, né, no mesmo lugar e vocês não têm a preocupação de extrair, e mesmo quando vocês extraem, você fala, ai gente, será que eu extraí certo? Será que eu vou passar a informação certa para o meu doador? Sempre fica aquela pontinha de insegurança, porque nem todo mundo domina Excel. Então, quando você tem de uma área, que é uma área corporativa, resultados oficiais, extraídos da fonte, trazendo os números, vocês também se sentem muito mais seguros de conduzir esse feedback. Então, isso faz muita diferença. Quem me conhece sabe aqui que eu sou muito dessa parte analítica, eu sou apaixonado de fato, então eu tinha muitos desafios antes, porque às vezes eu ficava tanto preso na parte analítica, e quando eu ia para a prática, e aí eu comecei a usar para mim mesmo, de usar essas informações para me nortear em algumas ações que eu queria fazer, alguns planos de ações. Já foi muito bem falado sobre qualidade aqui, né? Mas eu quero dar um exemplo de um dos meses que eu consegui reverter meu índice de ABS assim ao extremo, né? E eu fui em resultados e eu fui buscando
Qual semana de fato eu estou tendo maior impacto? Dividir também por dias. Quais são os dias e quais são as pessoas específicas? E aí eu ia montando grupos e ações específicas para isso, voltadas para um dia específico. Se eu tinha mais ABS na quarta-feira, era na quarta-feira que eu ia fazer uma ação e eu fazia com que eles ficassem totalmente presos em dias anteriores à quarta-feira para que eles estivessem comigo. Ou seja, trazer isso de forma facilitada para a gente, né, que eu vou usar o termo facilitador, né, agora a forma que está sendo, que traz para a gente, né, no PCO, está sendo um facilitador para a gente. Então, antes a gente precisava colher as informações em cada lugar, hoje eu consigo consolidar, criar ações em grupo, criar ações individuais, porque eu também individualizo os resultados para cada um. Sim. É uma oportunidade aqui no próximo encontro, eu posso mostrar também para vocês como que eu faço essa individualização. Eu via muito desafios de home office em como prender eles, prender a atenção deles nisso, né, e descobrir o melhor de cada um. E então eu individualizei. E aí, para cada um, dá um pouco de trabalho de fato, mas se não der trabalho, também a gente não vai colher bons frutos. Então, eu vou lá em cada um e coloco as particularidades de cada um. Eu coloco uma frase que melhor se encaixa com ele. Então, dentro do material que eu preparo para eles, entendeu? Então, depois eu posso mostrar isso. Hoje não tem mais tempo, mas fico muito feliz pelo encontro e tudo que a gente desenvolveu aqui. O show de bola deu um show aí. Então, muito obrigado. Só agradecer mesmo. Eu quem agradeço, gente. Eu saio maravilhada de cada um desses encontros. E aqui é a nossa comunidade, vocês perceberam? Aqui é o lugar que vocês podem trazer as dores, as comemorações. Aqui é o lugar que realmente é reservado para vocês. Esse encontro vai ser recorrente, ad eterno, enquanto a gente estiver aqui para fazer acontecer juntos. Então, usem esse espaço, tragam boas práticas, porque às vezes tem alguém fazendo algo tão legal dentro da equipe e que tá ali só na sua equipe. E quando vocês compartilham num encontro como esse, enriquece demais, a gente padroniza, a gente troca aquilo que tá dando certo. Muito legal tua contribuição. Gente, eu super agradeço mais uma vez, acho que eu não conseguiu voltar, mas enfim, não faltarão oportunidades. Obrigada, uma tarde maravilhosa, aproveitem o final de semana de vocês, que parece, pelo menos aqui em São Paulo, que vai ser com chuva. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Aquele jogo, né? Eu lembro que nas conversas que nós tínhamos, você falava assim, nós estamos fazendo o trabalho, vai dar certo. Teve um ponto, né, que foi divisor de águas, que foi quando você começou a trazer o método ali para a operação, né? Pra gente começar a virar o indicador. E aí tem um ponto que é muito importante, né? Porque você traz toda uma estrutura de acompanhamento, mas toda uma estrutura de análise ali para os líderes, para ele acompanhar, para eles conseguirem fazer uma análise histórica, firmarem compromisso com os representantes. Mas eu sempre disse isso, e eu levo isso muito comigo, né? Que eu entendo que o método tem todos esses pontos, mas acima de tudo, ele tem um ponto que é muito importante e que, na minha visão, ele é um dos principais plus, assim, né, dentro da operação, que é a mudança de mindset dos líderes. Os líderes, eles saem de um cenário de coadjuvante e eles começam a entrar em um cenário de protagonista. Não sei se você se lembra, mas nesse cenário caótico, os líderes, extremamente atarefados, a gente começou a dividir até tarefas gerenciais com eles, porque eles queriam ser protagonistas de fato da operação. Eles queriam, participar daquilo, eles queriam jogar o jogo, né? O jogo difícil. E isso muito se deu por esse ponto, né? Quando trouxe o método, a gente começou a dar confiança pro líder. Então ele olhava ali o indicador dele, ele falava com propriedade, ele se sentia seguro para comentar sobre aqueles pontos. Nós começamos a trazer ali até apresentações, né? Os líderes apresentavam o resultado deles para a gente, utilizando na época o painel de controle operacional, onde nós construímos ali, foi incrível. Então nós conseguimos virar um indicador ali dentro daquele mês, nós conseguimos fazer essa virada de chave, e a operação, né, do saque depois, andou a passos largos aí em relação, em direção aos resultados, conseguiram resultados incríveis, se tornaram referências na operação. Então foi bem incrível, assim, foi um trabalho que toda vez que eu lembro, assim, eu me sinto muito orgulhoso em ter feito parte daquilo, né? Vamos mudar o mindset desses caras, vamos dar confiança para eles, vamos transformar eles em protagonistas, vamos fazer com que eles se sintam desafiados. E aí esses caras começaram a trabalhar na operação, gerar resultado, foi incrível. E aí depois de 30 dias a gente já percebeu que os resultados já estavam começando
a chegar ali na operação, a gente já estava começando a coletar. O nível de serviço, por exemplo, a meta era 95, né? A gente, quando começou, estava 14, mas a gente já percebia que já estava ali em 70, 80. Então a gente já começou a gerar até na época, né, nos clientes, uma sensação de confiança. Meu, o time sabe o que está fazendo, o resultado está subindo, né? As pessoas, você conversava com os líderes, não era aquela conversa ali do líder gaguejando, tal, nervoso. Meu, o cara, ele entrava na reunião e ele sabia do que ele estava falando. Né, ele sabia defender a tese dele, o argumento dele, a análise dele, isso é incrível. Eu acho que é por isso que eu defendo esse ponto do posicionamento, porque foi exatamente o que me ajudou. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e que tinha muita dificuldade de me posicionar. Então, por exemplo, eu tinha ali um sentimento, não concordava, vamos supor, a Nice trouxe um ponto aqui e eu não concordava com a Nice, né? Por mais que eu não concordava, eu não tinha ali aquela coragem, aquele sentimento de chegar e impor a minha posição, né? E o método, ele me ajudou também nesse sentido. Ele me ajudou a trazer essa autoconfiança, né? Esse sentimento de protagonista, de chegar, meu, é isso aqui. Não, mas porque é isso, por X, Y e Z. Enfim, mostro ali com base em dados o que está acontecendo, explico e coloco os meus pontos, né? Então, essa atuação mais arrojada, né, esse posicionamento mais firme, isso eu consegui através do método, isso me ajudou muito. Cara, é até difícil descrever assim, né? Antes do método, eu lembro que tinha uma reunião que era uma prestação de contas. E aí, nessa apresentação, batiam os resultados de todas as operações, né? E aí, nessa prestação de contas que nós tínhamos nessa reunião, então todas as operações, cada gerente ali responsável pelas operações entrava e prestava conta ali da sua lojinha, né? Da sua casinha, falava do indicador, dos principais desafios, o que estava acontecendo e tal. E aí, quando chegou na vez do saque, né? Na vez da operação que nós fazíamos gestão aí antes do método, a pessoa que nós prestávamos, né, nós prestávamos conta, ela pegou e falou assim, meu, nem apresenta o saque pode pular, porque o saque não entrega. Cara, isso foi marcante, né, isso foi marcante. E aí nós saímos com aquela mentalidade, né, de protagonista. A gente precisa fazer esse jogo virar, né, a gente precisa mudar esse resultado. E aí nós começamos a implantar as ações, implantar ali o método, e depois ali de 4 semanas, né, nós começamos ali a colher os frutos daquilo, os resultados, e aí, meu, eu lembro que as reuniões que nós começávamos a entrar para prestar contas, as pessoas aí começavam a saber, meu, o que está acontecendo lá, né, o que está sendo feito. Cara, como é que vocês atuam? Eu lembro de uma reunião que aí, meu, chamaram eu, né, e um outro par, né, ali em uma reunião com todos os outros gerentes, meu, para perguntar, né, o que estava sendo feito no saque, cara, por que vocês entregam tanto resultado, como é que isso é feito, né, a gente começou ali a repassar como é que estava acontecendo a gestão, então, isso foi muito gratificante, né, assim, a gente, meu, quando você lembra disso, dá aquele sentimento de orgulho, ver que deu certo, né. E hoje, assim, eu me sinto muito orgulhoso, o time se sente muito orgulhoso, porque a operação de fato se tornou referência, né? E aí o que acontece? Qual é o principal ganho, né? Além disso, é o poder ali de reação do gestor sobre a operação. Ele consegue ter muito mais controle, porque o que ele mexe não vai mais mexer em 1, 2, vai mexer no todo, porque todo mundo está trabalhando da mesma forma. Então o método dele também te traz essa visão para você conseguir acompanhar esses acontecimentos, né, com análise de causa raiz. Se o líder, ele seguir o passo a passo, né, ele fazer ali a receitinha que está escrita, né, ele acompanhar os resultados da forma que tem que acompanhar, meu, o resultado acontece. Ele consegue engajar a equipe em 4 semanas e conseguir os resultados, né, que ele espera, das metas que ele planejou para alcançar. Mas tudo parte do ponto, né, ele tem que seguir os passos. Tem uma frase que uma vez eu escutei que fez super sentido pra mim, sabe? Não adianta você ter a melhor mala se você perdeu o voo. Então, não adianta você ter o melhor método se você não usar e seguir todos os passos.
O método, ele traz sim os resultados, você engaja a equipe, mas você tem que ser disciplinado, você tem que seguir os passos.